Queridos irmãos e irmãs, que Jesus, nosso Mestre amado, possa envolver-nos nas suaves vibrações do seu carinho, do seu amor e da sua paz. A nossa proposta na noite de hoje é conversarmos um pouco em torno do que intitulamos os milagres da fé. Antes de mais nada, importa esclarecer o sentido que o Espiritismo entende do termo, da palavra milagre. Porque, a rigor, milagre é algo que acontece, que é extremamente prodigioso e que não possui uma explicação. Não há como explicar. Simplesmente acontece e se acredita no seu acontecimento. Essa é uma das acepções, um dos sentidos da palavra milagre. No entanto, o Espiritismo, por ser uma doutrina eminentemente lógica, racional, não entende que algo possa dar-se sem que tenha a devida explicação, sem que tenha uma causa lógica e racional. Portanto, entende milagre no sentido de algo surpreendente que se dá, mas que pode ser explicado. Então, o entendimento que o Espiritismo tem do que ao longo dos tempos, ao longo da história, foi considerado como milagre, por exemplo, algumas das ações, alguns dos feitos de Jesus, aos quais as religiões tradicionais consideram como sendo milagres, o Espiritismo situa esses feitos na esfera das ações humanas, das possibilidades humanas, mas calcadas em habilidades, em potencialidades, então desconhecidas das pessoas como um todo. Então, tudo o que Jesus fez é possível aquele que se encontra dentro da esfera humana fazer, como ele mesmo esclareceu: tudo aquilo que eu fiz, vós também podereis fazer, e muito mais, muito além. São palavras suas, registradas por um dos seus evangelistas. Então, nada do que Jesus fez extrapola as possibilidades humanas e devem ser, segundo o Espiritismo, entendidas como milagres, como sendo algo que surpreende, algo que causa um relativo impacto, mas não algo que foge ao entendimento, à possibilidade humana. O Espiritismo entende que não existe nada que possa vir a acontecer que contrarie as leis estatuídas por Deus para reger a ordem, a harmonia existente no universo. E nos inspiramos para preparar esta fala num dos capítulos que traz justamente esse título, Os Milagres da Fé, deste livro, Iluminação Interior, que é um livro que foi psicografado pelo médium baiano Divaldo Pereira Franco e tem como autor espiritual a sua mentora, Joana de Ângeles. É um livro muito interessante e cada uma das suas mensagens faz o convite a realizarmos a viagem de fora para dentro de nós, nos conhecendo melhor e, à medida que vamos realizando o trabalho do autoconhecimento, possamos nos autotransformar e, por consequência, nos iluminar, já que esta é a finalidade primeira e última da nossa permanência na Terra. A mensagem que
que abriu os trabalhos desta noite, a verdadeira propriedade de O Livro dos Espíritos, de O Livro Evangelho segundo o Espiritismo, assinada pelo Espírito Pascal, é de sumo interesse e de suma importância, porque de uma forma sintética esclarece os enigmas da nossa permanência na Terra. Esclarece que somos um ser espiritual e que a nossa única propriedade é aquilo que nós trouxemos do mundo espiritual e aquilo que nós vamos levar conosco depois que não estivermos mais aqui. É a única propriedade que nós temos. E nós nos preocupamos com tantas outras coisas, com tantos outros bens, e esquecemos dos bens mais valiosos da nossa existência, dos tesouros da alma, aos quais se referia Jesus, que os ladrões não podem roubar, que as traças não podem corroer, que o tempo não pode consumir, e que são os nossos valores íntimos, dentro dos quais se encaixa a fé. Mas o que é a fé? Os dicionários, de uma forma geral, nos apresentam os seguintes sentidos para a palavra fé. Primeiramente, adesão total do homem a um ideal que o excede, a uma crença religiosa. Este é um dos sentidos do termo fé, e ao qual nós estamos mais comumente familiarizados. A fé é aquele sentimento que liga o ser humano a um ideal que o transcende, que ultrapassa, que o excede, como o dicionário define, que vai além de nós, que é maior de nós. Nesse sentido, pode-se encaixar as crenças religiosas, né? Aquele que se encontra ligado a alguma corrente religiosa esposa uma determinada fé. Outro sentido, fidelidade e honrar compromissos, lealdade, garantia. E muitos documentos de ordem legal, quando nós os assinamos, né, quando vamos reconhecer firma, por exemplo, geralmente abaixo do documento vai explicitado, assino e dou fé. Então é nesse sentido. Né? Eu me comprometo em que aquilo é verdadeiro, né? Aquilo é real. Outro sentido, confiança em alguém ou em alguma coisa. Quando nós confiamos num filho e nas suas possibilidades, nós estamos tendo fé nele. Quando o filho confia no pai ou na mãe, deposita fé no pai ou na mãe. Né? Quando confiamos em nós mesmos, as pessoas que atribuem fé a algum objeto, a um talismã, por exemplo, acreditando que ele possa trazer proteção, que ele possa trazer sorte, que ele possa beneficiar de alguma forma, está atribuindo fé àquele objeto. Então, nesse sentido. E uma última acepção, crença nos dogmas de uma religião. Esta mesma religião. Então, se diz da fé católica, da fé luterana, da fé espírita e por aí vai. É a fé religiosa. Esses são os sentidos os possíveis sentidos atribuíveis à palavra fé. Joana de Ângeles, explorando a fé no sentido de confiança, de plena convicção nas nossas próprias possibilidades e confiança, convicção naquilo que nós podemos vir a realizar, afirma que ao longo da nossa caminhada terrena,
A fé é essencial. Equivale para o ser humano que está em curso, em viagem pela terra, do berço ao túmulo, em experiências de aprendizagem, equivale ao que um mapa ou uma carta de marear, ou até mesmo uma bússola ou um sextante, é para alguém que está em alto mar. Hoje diríamos o GPS. Então a fé, segundo Joana de Ângeles, é essencial para todo ser humano que está em trânsito, está em passagem por este plano existencial, pelo suporte que ela nos pode dar. E para Joana de Ângeles, a fé, entre outras coisas, propicia a coragem para os enfrentamentos, ante a certeza de que se encontra bem conduzido nos comportamentos que assume. Aquele que tem fé em si mesmo, aquele que tem fé em Deus, consegue suplantar os desafios da sua existência com mais facilidade do que aquele que não a tem, do que aquele que não tem fé, nem em si, nem em Deus. Então nós precisamos confiar em nós mesmos, precisamos confiar em Deus para enfrentar os desafios que a vida nos reserva, sabedores que cada um deles tem a função de provocar o nosso crescimento, o nosso despertamento, a nossa evolução. Ainda segundo Joana de Ângeles, a fé robustece a esperança, toda vez quando o desânimo ameaça sob justificativas destituídas de fundamento. Então a fé nos traz esperança de que aquela dificuldade, aquele problema específico, aquela dor, aquele sofrimento que porventura estejamos vivenciando, há de passar. Que logo após a borrasca, após o temporal, vem o tempo bom. Aquela certeza de que, por maior que seja a dificuldade que estejamos experienciando, algo melhor irá nos suceder após aquela experiência difícil. Então isso a fé nos propicia. Imagina o que seriam os primeiros cristãos sem o concurso da fé. Certamente não teriam padecido as torturas que padeceram, os sacrifícios a que foram submetidos, nos campos do martírio romano, dentro dos circos, em que eram atirados aos leões, eram apedrejados, eram objeto de gozação, escárnio. Sem a fé, eles não teriam conseguido suportar tudo isso. E eles estavam plenamente convictos das verdades trazidas por Jesus, da profundidade do Evangelho trazido por Jesus, da certeza trazida por Jesus na continuidade da vida após a morte, na certeza da vida futura, que eles manifestavam um grau de passividade inacreditável diante daquilo que os romanos lhes impunham. Imaginem serem despedaçados pelos leões, cantando hinos de louvor a Deus, a Jesus, porque tinham plena convicção de que o testemunho naquele momento difícil, porque não queriam renunciar à sua fé, lhes beneficiaria no mundo espiritual com uma condição melhorada de equilíbrio, de paz, de bem-aventurança, consoante as promessas de Jesus. Então a fé traz esperança. E nós precisamos muito dessa qualidade.
Porque como o plano em que nos encontramos é um plano de provas e expiações, o que o caracteriza sobremaneira são as dificuldades, são os problemas, são os conflitos, são as dores, são as refregas do dia a dia. Então nós precisamos da fé para que o barco da nossa alma não naufrague diante do mar encapelado, das dificuldades, dos problemas, dos sofrimentos. Então a fé é fundamental. Joana de Ângeles ainda afirma que a fé promove a alegria de lutar, embora as circunstâncias não se lhe apresentem favoráveis. A fé promove a alegria de lutar. Isso nós encontramos a veracidade dessa afirmação no quadro do nosso dia a dia, quando nos vemos obrigados a persistir na busca dos nossos sonhos, dos nossos ideais. O que seria, por exemplo, das casas espíritas que se mantêm a duras penas, mediante sacrifícios muitas vezes desconhecidos daqueles que meramente frequentam o educandário da alma, que frequentam o centro espírita, e a mesma se mantém através do esforço abnegado e dedicado dos seus trabalhadores, que vencem muitas vezes dificuldades pessoais, fazem sacrifícios pessoais para cumprirem com os seus deveres que livremente assumiram para dar continuidade ao seu ideal de bem, ao seu ideal de serviço ao próximo, ao seu ideal de auxílio ao serviço da iluminação. E assim acontece com cada um de nós, nas metas que estabelecemos para nós, e que encontramos dificuldade para atingi-las. Se nós não temos fé, nós não temos a alegria de lutar por aquilo que nós acreditamos, sermos capazes de conseguir, de atingir, de fazer, de realizar. E Jesus afiançou que nós somos capazes de realizar tudo aquilo que nós queremos, se tivermos fé. É conhecida a passagem evangélica em que ele afirma que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma semente minúscula, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e assim se dará. Mas se tiverdes fé. Evidente que é uma metáfora, mas que quer dizer que se nós acreditarmos em nós e acreditarmos em Deus, nós seremos capazes de realizar tudo aquilo a que nos propomos realizar. Evidentemente que lutando, nos esforçando, trabalhando para tanto. Não adianta desejar, por exemplo, desenvolver a mediunidade, mas vir apenas 2 ou 3 sessões de educação mediúnica. Não vai acontecer. É algo que exige tempo, exige dedicação, exige persistência. É indispensável ter fé e lutar para alcançar aquilo que nós desejamos. Queremos conhecer profundamente a doutrina espírita, mas pegamos o livro dos Espíritos e não conseguimos avançar nem além do primeiro item da introdução. Daí fica difícil, porque não há como conhecer melhor e mais profundamente a doutrina espírita sem estudá-la. Então, se aquela leitura parece cansativa, parece monótona, é necessário perseverar na mesma. E não há como conhecer o Espiritismo
sem conhecer o livro dos Espíritos. Apenas citando um exemplo. Então é necessário ter fé e nos aplicarmos, nos esforçarmos para conseguirmos aquilo que desejamos. E por último, Joana de Ângeles afirma que a fé é motivação contínua para o prosseguimento dos labores encetados. Então aquele que tem fé encontra a energia necessária para dar continuidade no caminho que está seguindo. Então a fé é, nesse sentido, fundamental para nós. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo em que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, se propõe a examinar a forma como Jesus entendia a fé, que é o capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas, na parte final do capítulo, abrindo um pequeno parênteses, quase todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo têm a mesma estrutura. O título, uma citação evangélica, algumas considerações, estudos, análises de Allan Kardec e, por último, algumas instruções espirituais dadas por diferentes espíritos, através de diferentes médiuns, e que servem para complementar o tema desenvolvido no capítulo. No capítulo 19, há uma mensagem muito interessante. O espírito que a ditou, que a escreveu, não se identificou, ele apenas assina como um espírito protetor. E foi uma mensagem obtida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no ano de 1863, e que Allan Kardec então aproveita para complementar o estudo que ele empreende sobre a fé no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse espírito, ele afirma que a fé pode ser ao mesmo tempo humana e divina. A fé humana é quando o homem aplica as suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas. Isto é, ele confia em si mesmo para realizar aquilo que ele precisa realizar e aquilo que ele quer realizar. Aquele indivíduo que está numa determinada empresa e aspira a atingir um cargo superior que lhe traga um benefício salarial maior, vai se aplicar para galgar os demais cargos até atingir aquele. É um exemplo de fé, de confiança em si mesma, da fé aplicada aos interesses humanos. O Espírito dá o exemplo do homem de gênio, ou daqueles indivíduos que aplicam o cabedal da sua inteligência para fazer com que a humanidade avance no campo científico, no campo tecnológico. Temos, para citar um exemplo recente, o caso de Steve Jobs, cujas ideias, de certa forma, favoreceram em linha reta o mundo da tecnologia da informação, principalmente o campo dos computadores pessoais. Quem imaginaria, lá na década de 80, estar ouvindo uma música, por exemplo, que não fosse através de um LP ou de uma fita cassete? Porque os compact discs ainda não haviam nascido no início da década de 80, os CDs ainda não existiam. Então, é um exemplo de alguém que aplica a confiança que tem em si mesmo para fazer com que resulte algum bem daquilo, para si mesmo ou para a coletividade. A fé é divina quando o homem aplica suas faculdades à satisfação das suas aspirações celestiais ou futuras. É quando o homem se interessa pela sua verdadeira propriedade, como afirma o espírito Pascal na mensagem que foi lida durante a sessão de irradiação. É o homem que se aplica a cultivar os valores de dentro, a paz,
a tranquilidade, a serenidade, o amor, a sabedoria, a inteligência, todos os aspectos dos seus sentimentos, da sua moralidade, traduzindo-se em ações éticas e que estão em harmonia com esse compromisso do autodesenvolvimento. Então a fé é divina quando o homem se aplica na solução dos seus problemas futuros, quando ele se interessa pela própria espiritualidade. E o Espírito dá o exemplo do homem de bem, aquele que quer desenvolver os seus sentimentos, quer desenvolver o seu mundo íntimo e quer aplicá-los em benefício da coletividade. Quer de alguma forma ajudar aqueles que o cercam, desde os seus semelhantes, desde os dos seus familiares, até a humanidade como um todo. Então ele categoriza a fé dessas duas maneiras. E Allan Kardec, por sua vez, no sentido da fé religiosa, entende que a fé pode ser cega ou raciocinada. A fé é cega quando ela não examina nada, quando ela aceita tudo de forma livre, sem questionar, sem perquirir, sem validar aquilo no que ela está acreditando. Muitas doutrinas religiosas do passado e do presente se destacam por esse tipo de fé, em que as pessoas simplesmente acreditam porque disseram que era desse jeito, ou porque lhes convém acreditar que é assim, que é desta forma e não de outra. Esse tipo de fé é muito perigoso, porque conduz o indivíduo ao fanatismo. O Espiritismo também não está isento desse tipo de fé. Há muitos espíritas que acabam caindo nas malhas, nas armadilhas da fé cega e acabam acreditando em tudo que vem do mundo espiritual, contrariando os postulados básicos do Espiritismo, contrariando o que o próprio Espiritismo afirma e o que o apóstolo João já afirmava em uma de suas epístolas: não creais em todo espírito, antes verificai se ele é do bem. Então nós não devemos acreditar em tudo que vem do mundo espiritual, até porque os espíritos que estão ligados à nossa zona de existência não são dotados de uma espiritualidade muito mais avançada do que a nossa. Existem espíritos que estão desligados da matéria, que são muito mais ignorantes do que nós somos. São espíritos, há muitos espíritos que nem sabem que estão mortos, ainda se acreditam estar no nosso plano existencial, e isso há décadas, alguns há séculos. Então nós não podemos, no contato mediúnico, receber de uma forma endeusada qualquer comunicação mediúnica que venhamos a receber, que venhamos a ter contato. Precisamos analisá-la, avaliar a sua autenticidade e a sua oportunidade. É o que Allan Kardec nos sugere. E há muitos espíritas que assim não fazem e que acreditam ser verdades quaisquer revelações fortuitas que estão enxovalhando o meio espírita na atualidade e que não possuem nenhum fundamento, não é factual, não tem como se consolidar. A doutrina espírita, nos seus fundamentos, se apoia em fatos. Quando o Espiritismo surge lá no século XIX, ele vem apoiado em observações, em estudos meticulosamente feitos.
Existem vários cientistas que no século XIX, no século XX, ainda no século XXI, têm se ocupado das manifestações espirituais e comprovado a sua autenticidade. Para citar apenas alguns, Alexander Aksakov, William Crookes, Valleys, entre tantos outros, cientistas de renome internacional e que contribuíram muito para o avanço do conhecimento humano. Valleys, por exemplo, é coautor do evolucionismo com Darwin. E quando ele passa a se interessar pelos fenômenos espíritas, ele se convence da realidade dos mesmos. Porque numa das sessões manifesta-se um dos seus filhos que estava morto, e ele pode tocar o seu filho e pode conversar com o seu filho num episódio de materialização. Da mesma forma que Jesus, após a morte, materializa-se, e os discípulos, que numa sessão mediúnica improvisada cediam o seu ectoplasma, o fluido necessário para que Jesus, com seu corpo espiritual, pudesse se materializar, permite que inclusive Tomé lhe venha tocar as chagas. Mas era necessária a presença da fé, mas não da fé cega, da fé raciocinada. Então, Allan Kardec apresenta o Espiritismo como sendo uma fé raciocinada, que ele explica que a fé raciocinada é aquela que se apoia nos fatos e na lógica, e que não deixa margem nenhuma obscuridade. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Então é um entendimento diferente da fé. Não é uma fé que se conquista de forma fácil, é uma fé calcada na nossa compreensão das coisas. Nós temos fé no mundo espiritual porque estamos convencidos da sua realidade, porque sabemos que é assim, em função dos fatos que já verificamos, dos fatos que já observamos, dos fatos que já estudamos. E aí a importância das sessões mediúnicas verificadas nas casas espíritas. Porque é o momento que nós temos de fortalecer a nossa fé, confrontando o fenômeno espírito, o fenômeno mediúnico in loco, presenciando as intervenções espirituais, obtendo instruções para a nossa condução na Terra, obtendo consolações ao nos pormos em contato com os entes queridos que nos antecederam na grande viagem para o além. E não existe nenhuma fonte de consolação maior, principalmente para um pai ou para uma mãe que perderam um filho ou uma filha, ou vice-versa, para um filho ou uma filha que perderam um pai ou uma mãe, do que através de uma sessão mediúnica poder entrar em contato com o ente querido. Porque sabe, tem certeza de que aquele que fala é o ente ao qual deposita afeto. As mães que seguiam em caravana na direção de Uberaba, por terem perdido seus filhos e queriam obter uma mensagem psicográfica através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, voltando de lá com o coração inclinado para a paz, com a ferida do coração tratada por terem obtido uma notícia do filho ou da filha que estava no mundo espiritual. E são impressionantes os relatos dessas mães. Recentemente foi lançado um filme, As Mães de Chico Xavier, que explora em parte essas cartas,
que constituíram a última missão de Chico Xavier na Terra, onde ele psicografou milhares e milhares de cartas de pessoas desencarnadas que, ao se manifestarem, falavam, citavam o nome que tinham, o nome do pai, o nome da mãe, dos irmãos, dos primos. Há um caso impressionante de um rapaz que era judeu, que desencarnou, a família evidentemente judaica, e a família vai até Chico Xavier, impulsionada por amigos, e lá o filho se manifesta, dá o seu nome, dá o nome dos pais, dá o nome de todos os irmãos, na ordem cronológica, do mais velho ao mais novo, até ele, que era o caçula da família, explica as condições em que ele desencarnou, que havia sido um acidente, e ainda traça alguns caracteres em hebraico, que é a língua sagrada do judaísmo, na qual a Torá está escrita, e que o médium nunca tomou conhecimento. Como explicar isso? Se não a própria presença do Espírito que está ali, dando autenticidade ao fenômeno, comprovando a sobrevivência da alma após a morte. Era o próprio indivíduo que vinha depois da morte, como Jesus o fizera, como o filho de Valleice fizera, retornando para dizer: papai, mamãe, mano, mana, estou vivo, mais vivo do que nunca. Então a mediunidade nos possibilita isso. Mas nós só adquirimos essa fé através da observação, da leitura, do estudo. É necessário, porque senão a nossa fé não diferirá de nenhum outro tipo de fé. Será uma fé fortuita, uma fé casual, uma fé cega. E Allan Kardec segue afirmando, no que é uma das suas inscrições lapidares, tanto que ela encabeça o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é aberto por essa inscrição. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. No final da Idade Média, por exemplo, a Igreja Católica e muitos intelectuais ligados a ela defendiam que a Terra era plana e estava fixa no universo. Em torno dela se erguiam esferas concêntricas, nas quais estavam presos a Lua, o Sol, as estrelas, o que eles chamavam de firmamento. E essas redomas ficavam em movimentação em torno da Terra. Eles defendiam isso. Isso era verdade, inquestionável. Pessoas que a questionaram foram torturadas, foram presas, foram mortas. Nicolau Copérnico, a partir de observações cosmológicas, astronômicas, observando o comportamento dos astros, dos corpos celestes, chegou à conclusão que aquela visão de mundo estava equivocada, que a Terra não era nem plana e não estava nem fixa no universo, e que não era o Sol que se movia em torno da Terra, mas a Terra que se movia em torno do Sol. Mais tarde, quando Galileu retomou as ideias de Copérnico, a Igreja, Galileu foi um dos maiores gênios de todos os tempos, a Igreja o perseguiu, o prendeu, ele passou os seus últimos dias preso, em cárcere privado, e só não foi morto porque ele tinha amigos influentes no seio da Igreja. E quem estava certo? Copérnico, Galileu ou a Igreja, na época? Então a fé que não se acomoda com a razão não se sustenta. Hoje a própria Igreja Católica, que é uma instituição já regenerada em relação ao seu passado histórico, reconhece o equívoco de antanho, o equívoco de outro tempo.
porque não há como se firmar contra a evidência, contra fatos. Então, apenas para ilustrar essa posição de que Kardec afirma. E é interessante que muitos teólogos, no seio da própria igreja, procuraram essa síntese, essa acomodação entre fé e a razão. Um deles foi Tomás de Aquino, pai da escolástica, o pensamento que conduziu toda a igreja durante o período medieval. Mas ele não conseguiu atingir a síntese necessária que o Espiritismo possibilita. A união da fé com a razão, possibilitando o que Allan Kardec chamou de fé raciocinada. Joana de Ângeles afirma que esse sentimento de fé, na mensagem Milagres da Fé, que o sentimento de fé em si mesmo e em Deus fez com que muitas pessoas ao longo da história se destacassem. Se Cristóvão Colombo não acreditasse que havia terras a oeste, talvez a América, entre aspas, teria sido descoberta muito mais tarde. Se Louis Pasteur não tivesse persistido em suas pesquisas no campo do infinitamente pequeno, talvez a microbiologia ainda estivesse dando seus primeiros passos e ainda estaríamos sujeitos a moléstias que, graças às suas conquistas, hoje são perfeitamente controladas, tratáveis, curadas. E Louis Pasteur persistiu contra a oposição, inclusive, dos seus pares, de outros cientistas que lhe desdenhavam a pesquisa no campo da microbiologia. Helen Keller, que assombrou o mundo pela sua cultura. Antes de ter um ano completo de vida, ficou cega e surda, mas com a ajuda de Anna Sullivan, conseguiu superar os seus limites, se tornando poliglota, expressando-se em várias línguas e conquistando uma cultura, uma erudição difícil de ser equiparados, e por ter fé em si mesma, conseguiu dar a volta por cima e desenvolver um trabalho magnânimo em prol das pessoas com deficiência. Ludwig von Beethoven, já surdo por acreditar no seu potencial, compôs a sua obra mais magnífica, um verdadeiro milagre da música, que é a Nona Sinfonia, por ter fé em si mesmo e por se entregar às inspirações espirituais. Conta-se que, já surdo, cerrara os pés do seu piano, depusera-os sobre o solo e deitava rente ao seu piano para sentir as vibrações das notas musicais, para poder compor as suas músicas. Surdo, compôs a Nona Sinfonia, por ter fé nas suas potencialidades. Francisco de Assis, um boêmio, um jovem que gostava da boa vida, filho de um rico comerciante da região da Úmbria, e que tinha um destino extremamente promissor no luxo, no falso, na comodidade, recebe o chamamento divino e abre mão de todos os seus bens, inclusive das roupas do corpo reclamadas pelo pai, para ostentar as únicas e verdadeiras propriedades que nós temos, que são as da alma, e se converte numa das maiores expressões de fé. Num tempo que a humanidade está absorvida em sombras, que é o período medieval. Então ele se torna um chamado a
esperança, um chamamento, um convite à esperança, à fé em si mesmo, em Deus. Teresa d'Ávila, que transitava na terra entre visões, sendo, na terminologia espírita, uma médium vidente, clarividente, o mundo espiritual se lhe abria, em que ela enxergava as entidades sombrias das zonas umbralinas, como também enxergava as entidades luminosas que desciam do céu, trazendo energias salutares, trazendo comunicados importantes. E através da sua fé, ela consegue manter-se equilibrada e contribuir para o avanço da fé no convento em que ela se recolhia. Madre Teresa de Calcutá, por acreditar em si mesma e por acreditar em Deus, edificou uma das maiores obras de caridade do planeta Terra no século XX, em que ela, através da ordem que ela mesma criou, atendeu milhares de famintos, de doentes, de pessoas discriminadas, principalmente na Índia. E isso possível apenas através da fé. Mohandas Karamchand Gandhi, advogado, um homem brilhante, mas também um Mahatma, uma alma iluminada. No período em que a Índia ainda era uma colônia britânica, por ter fé em si mesmo, por ter fé em Deus, manifestou um comportamento de não violência, resistir através da paz, e contribuiu diretamente para a independência política da Índia e para a conquista da paz de milhões dos seus irmãos, e servindo de inspiração para toda a humanidade, como um farol ainda nos dias de hoje. E para terminar, o Espírito Protetor, que finaliza o capítulo 19 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele afirma, na sua mensagem, onde ele afirma que a fé é humana e divina, ele a encerra dizendo, repito, a fé é humana ou divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, tendo fé, conquistando a fé, nós seremos capazes de ter uma vida melhor, tanto material quanto espiritualmente falando, porque a fé nos possibilitará a planificação interior e a solução dos problemas e das dificuldades com os quais nos vemos abraços na caminhada terrena. Nós agradecemos muito a paciente atenção de todos e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos fortaleça em nossa fé e que ainda que ela se assemelhe a uma pálida chama de uma vela bruxuleante a passagem da corrente de ar, que Ele não permita que a mesma se apague, mas que a robusteça, para que nós possamos seguir iluminados no périplo terreno, na direção de Deus e na direção da luz maior. Que Jesus nos abençoe.